Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: eis o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Vamos estar orando mais uma vez, querido. Curva a sua cabeça e esteja orando comigo. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos nessa noite. Obrigado pela tua palavra hoje aqui, Senhor. Obrigado pela vida da igreja. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que já foi feito aqui. Te agradecemos porque o Senhor está perto. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Perto está o Senhor daqueles que verdadeiramente se colocam em adoração para te buscar. Obrigado, Senhor, pela certeza da tua palavra que nos fortalece nessa noite. Que de fato tu venhas falar aos nossos corações. Que possamos realmente receber de ti uma porção especial. Assim nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Quem crê diz comigo, amém. Glória a Deus, querido. Que bom que estamos aqui para louvar o Senhor nessa noite, hein? Estamos aqui diante de um texto, uma história realmente muito forte para nós, que nos ensina algo tremendo e precioso. Jesus aqui, ele já havia ressuscitado, como nós conhecemos a história. E quando Jesus ele é morto ali na cruz, depois de passar 3 dias ali, no terceiro dia ele ressuscita. E esses discípulos aqui, eles estão decepcionados. Esses dois aqui que estavam voltando para uma aldeia chamada Emaús, estavam decepcionados porque o mestre deles, Jesus,
havia morrido. Abandonado, toda a esperança, toda a expectativa que eles tinham em Jesus. Para eles parecia que havia acabado, não havia mais esperança. Queridos, nessa noite eu queria compartilhar com a igreja sobre decepção. Quantas vezes nós nos decepcionamos nas nossas vidas? Quero tomar esse texto aqui desses 2 discípulos que estavam decepcionados. E vem de acordo com a história, com o que Jesus fez com eles. Como nós devemos realmente lidar com as decepções que nós temos. Sabe que todos nós passamos por decepções, por frustrações. Aquilo que você almejava, você esperava e não aconteceu. Porque de fato as coisas nem sempre acontecem como a gente esperava que acontecesse. Nem sempre as coisas vão ser como a gente pensa que vai ser, como a gente imagina que vai ser. E por causa dessa alta expectativa, é que por não dar certo, não ser como a gente queria que fosse, a gente se decepciona, a gente se frustra, não é? E o crente se frustra, o crente se decepciona sim. Nós nos decepcionamos, querido. Nós nos frustramos muitas vezes. É por isso que existe a palavra de Deus, para nos fortalecer, nos ensinar como nós devemos superar essas decepções. Nos decepcionamos na nossa caminhada. Até com Deus, muitas pessoas estão decepcionadas. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão frustradas com tudo que está acontecendo. Porque as expectativas foram colocadas, planos foram colocados e não foram acontecendo. Não aconteceram. E aí surge a decepção. E aí surge a dor, não é? Por que estou passando isso? Por que não aconteceu? Mas, Senhor, eu criei, eu lutei, eu investi tanto e não acontece. Sabe que nós passamos por isso, querido. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todo tipo de decepção. Nos decepcionamos com as pessoas. Às vezes nos decepcionamos com os próprios familiares. Decepcionamos, sim. Às vezes o marido se decepciona com a esposa com o marido. Os pais com os filhos com os pais. E até com nós mesmos, nós nos decepcionamos. Até com nós mesmos, nós ficamos frustrados. Eu queria ser diferente, eu queria conquistar isso, mas eu não consegui. E a gente entra num ciclo de decepção. Que é preciso realmente força do Senhor para vencer esta frustração e essa desilusão. Quantos estão comigo aqui nessa noite, amém? Eu quero correr com você nesse texto, para que nós possamos aprender a lidar de uma vez com isso, com as decepções que nós travamos nas nossas caminhadas. Estamos aqui diante desses 2 jovens, esses 2 discípulos. Frustrados, decepcionados, eles voltavam para a aldeia de Emaús. Eles eram de lá e isso simboliza que eles estavam desistindo de tudo. Estavam desistindo daquilo que por outrora eles tinham alimentado. Eles estavam com Jesus, o mestre, eles eram discípulos de Jesus. Sabe que Jesus, ele não tinha somente aqueles 12 discípulos, né? Eles tinham outros discípulos, mais discípulos. Os 12 é os que a gente conhece, aqueles que ele levava, caminhava junto. Mas Jesus tinha muito mais discípulos, né? E esses eram desses que participavam com Jesus, estavam ali, ceavam com ele. Mas agora eles estavam frustrados, decepcionados. Caminhavam tristes, caminhavam entristecidos, desiludidos de tudo. Porque para eles tudo tinha acabado. Toda a esperança, toda a expectativa que eles podiam ter estava acabada. Isso é o que acontece quando estamos decepcionados. Queremos voltar. Queremos voltar para trás. Queremos desistir da caminhada. Queremos voltar e largar tudo e achar que não está dando certo. Mas aí é quando Jesus ele surge. De repente, o Senhor Jesus aparece para esses 2 jovens, enquanto eles estavam caminhando, voltando para a aldeia de onde eles eram. E é interessante que Jesus aparece para aqueles jovens, aqueles discípulos, e começa a conversar com eles. Mas a desilusão deles era tão grande, a tristeza era tão grande, que eles nem perceberam que Jesus estava ali. Acompanhem comigo. No versículo 14 diz: eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas.
E essa é uma das características, sabe? Quando a pessoa está nessa decepção, existem sinais que a gente identifica. Um deles é esse aqui: a comunicação negativa. A pessoa que está decepcionada, a comunicação dela é tão negativa. Ela só começa a falar de coisas ruins. Sabe que a pessoa está decepcionada, ela tem uma linguagem negativa. Ela só fala más notícias. Ela parece que gosta de falar de morte, de perdas, de notícias ruins. Ela está tão decepcionada que ela nem percebe que agora está envolvida de notícias ruins. E esses jovens iam caminhando e eles iam conversando do que ia acontecendo. Ao invés de conversar outras coisas para tentar reanimar, tentar trazer outro ar, né? Mas eles iam conversando de toda a tristeza que eles estavam passando naquele momento. Quem está dentro de uma decepção, ele vive numa comunicação negativa. Você pode observar que pessoas decepcionadas, ela sempre vai se aproximar para você e vai dizer que a vida está ruim, que ela está sofrendo, que está tudo errado, que as pessoas não gostam dela, que não dá certo, e são pessimistas, são terríveis. Tem pessoas que são tão negativas, têm uma comunicação tão negativa, que quando você vai conversar com aquela pessoa, você acaba depressivo também, você acaba triste, porque ela contamina você. Tanto a tristeza quanto a alegria, elas são contagiantes. E se a pessoa ela está tão decepcionada, a linguagem dela vai ser tão negativa. E quando você se aproxima dessa pessoa, você fica triste também. Quem está decepcionado, ele tem essa comunicação negativa. Queridos, e eu tenho percebido como estamos vivendo um tempo de comunicação negativa. Temos que ter cuidado com isso. Porque a quantidade de notícias ruins que chegam para nós são tão grandes. E as pessoas, ao invés de se alimentarem da palavra de Deus, das boas novas do Evangelho, ficam se alimentando das más notícias. Não quero dizer que você tem que ser um alienado, que não tem que se informar, que não tem que buscar informações, mas é diferente quando você busca informações e quando você se alimenta das coisas do mundo. Sabe que o Evangelho traz boas novas. O Evangelho é boas novas. E sabe o que é boas novas? São boas notícias. Então sempre tem boas notícias para nós. Nós cantamos aqui boas novas. Nós cantamos aqui que o Senhor nos libertou, nos salvou, que breve estaremos com Ele, que Ele traz cura, que Ele liberta, que Ele transforma. São boas novas. É o Evangelho das boas novas. Então todos os dias tem boas novas para nossas vidas. Apesar de estarmos no mundo e que existem notícias ruins em todo o tempo, que chega para nós notícias ruins, nós sim podemos buscar boas novas, boas notícias na palavra e na presença de Deus. Quando os creem, digam amém. Aleluia. Sabe que às vezes as pessoas chegam para mim e dizem: aí Flávio, como é que vai? Diga notícia boa, diga as novidades. Aí geralmente eu digo: sempre tem boas notícias se você sabe onde buscar. Sempre tem boas notícias se você sabe onde buscar. Se você aprender a buscar as notícias onde realmente existem boas notícias, você sempre vai ter coisas boas para compartilhar. O problema é que o mundo busca notícias no mundo, nas coisas do mundo, onde o inimigo reina, onde ele quer trazer realmente tristeza e destruição. Mas a palavra do Senhor traz vida, vida abundante. Nós vivemos num mundo em que existem notícias ruins, mas o Senhor Jesus está conosco para nos ajudar a vencer todas as más notícias. Quantos creem? Levante a mão e diga: eu creio, eu recebo. Aleluia. Esses jovens iam caminhando e eles discorriam sobre todas essas notícias ruins. E o que a gente identifica também em pessoas que estão decepcionadas é que elas ficam se questionando com perguntas martirizantes. Perguntas que machucam. Sabe, a pessoa quando está decepcionada e ela fica o tempo todo se perguntando: mas por que, meu Deus? Por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo na minha vida? E por que está surgindo tantas coisas? Queridos, essas perguntas, quando estamos decepcionados, machucam. Glória a Deus. Agora sim. Perguntas que vão machucar. E quando estamos decepcionados, essas perguntas, elas vão realmente, em vez de trazer cura, elas vão trazer mais dor. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Nós não fomos chamados para
entender as coisas de Deus. Nós fomos chamados para crer. Vou repetir. Nós não fomos chamados para entender as coisas de Deus. Nós fomos chamados para crer. E quando a gente crê, mesmo a gente não entendendo por que certas coisas acontecem, nós nos fortalecemos. Porque a gente não vai entender nem tudo, a gente vai entender as coisas de Deus. Primeiro que a gente é limitado, nossa mente é tão pequena diante de Deus. Não precisa você entender as coisas de Deus, você precisa crer. Porque os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Então, se você for tentar explicar, entender porque Deus está fazendo isso, porque Deus não está fazendo isso, porque isso aconteceu, você vai se decepcionar. Mas se de uma vez por todas você crê que Deus é contigo, que Ele tem controle de todas as coisas, todas as situações, aleluia. Pode acontecer o que for, você pode não entender, você pode não estar vendo nada, mas você crê, você está firme e o Senhor é contigo, amém? Então a gente não tem que ficar se questionando. Não tem que ficar se questionando. Já contei várias vezes aqui, e gosto de contar para os irmãos entenderem, que quando eu morava na Bahia, eu e minha filha, Zanira, por que, Senhor, estamos aqui? Por que nós estamos aqui? E aquilo, para mim, foi difícil no começo. Até que a gente se entregou ao Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade, se estamos aqui é porque tu queres. Eu parei de tentar entender porque estava lá e comecei a crer. Quando eu comecei a crer no Senhor, meu coração ficou muito mais tranquilo. Meu coração ficou mais tranquilo porque eu passei a crer em vez de tentar entender as coisas de Deus. Nem sempre nós vamos entender as coisas de Deus. Deus, Ele sabe muito mais do que nós, amém, queridos? Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Então, querido, se você estiver questionando, querendo tentar entender o porquê, às vezes Deus não vai te explicar. Primeiro que Deus, Ele não tem essa obrigação de nos explicar tudo. Ele não precisa explicar tudo. Ele não precisa provar nada para ninguém. O nosso papel é crer, é se apegar à palavra, confiar e praticar. Deus não precisa provar nada para nós. Deus não precisa provar nada para ninguém. Amém? Aleluia. Aqueles jovens caminhando. E eles conversando a respeito dessas coisas, como eu falei, a linguagem negativa. E Jesus aparece para ele. E eu acho isso impressionante. Porque no versículo 16 diz, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Olha isso. Estavam como que impedidos de reconhecer. Quem está decepcionado? Quem está nessa condição de decepção, ocorre uma insensibilidade e uma cegueira espiritual. Quem está decepcionado não vai ter sensibilidade com as coisas de Deus. Ao ponto de o próprio Jesus aparecer e aqueles jovens não entenderam que era Jesus ali. Tem gente que está, querido, num lugar, numa decepção tão grande, que mesmo que se Jesus aparecer, ele não vai entender que é Jesus. Tem gente que está num poço, numa decepção tão terrível, que ainda que venha o próprio Jesus e diga, filho, eu estou contigo, ela é capaz de dizer, não, você não está. Isso é o que acontece, é uma insensibilidade terrível. Parece que não entende as coisas de Deus. Parece que a palavra não entra mais no coração. Não tem mais sensibilidade. Está se tornando uma pessoa fria. Uma pessoa que não tem mais prazer na palavra, na presença de Deus. Isso é um lugar muito perigoso. E isso aqui é um lugar muito perigoso, porque quando a gente perde nossa sensibilidade com as coisas de Deus, queridos, é um caminho para irmos cada vez mais fundo. É um caminho para nós nos apegarmos cada vez mais ao pecado e à destruição. Então, cuidado. Cuidado, porque a decepção realmente ela traz insensibilidade. E aqueles jovens com Jesus ali, falando com eles, eles não reconheceram que era o próprio Jesus. E Jesus perguntou, que é isso que vos preocupa? O que é que vocês, de que ides tratando? O que é que vocês estão conversando? E eles pararam entristecidos. Isso acontece com quem está decepcionado. É uma tristeza terrível. E eles pararam entristecidos. Aqueles que estão decepcionados estão em tristeza. Queridos, às vezes, por vezes nós ficamos tristes. Eu fico triste de vez em quando. É normal nós sentirmos a tristeza. Todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém aqui era um super-homem, uma super-mulher. Mas o problema
é quando a tristeza ela domina a nossa vida. Sentirmos tristes por vezes é normal, é natural. O problema é você ser o tempo todo triste. O problema é o tempo todo você vivendo uma tristeza que te paralisa, porque a tristeza paralisa. A tristeza tira a força, a tristeza tira o ânimo, a tristeza tira a motivação. E você tem que entender que isso não é normal, principalmente para aquele que busca o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor diz que um dos frutos do Espírito é a alegria. Então, se você quer viver cheio de Deus, você tem que entender que há uma bênção, um dom, uma promessa para você, de que o Espírito Santo de Deus vai trazer alegria para o seu coração. Então essa tristeza você repreende, você não aceita, e você vive para buscar a alegria do Senhor. Amém, queridos? Amém. Aqueles homens pararam entristecidos, e essa é mais uma característica daqueles que estão decepcionados. A tristeza. Não deixe a tristeza te paralisar. Não deixe a tristeza parar a sua vida, querido. Lute, busque se alegrar, busque se animar, busque a alegria que vem do Senhor, busque essa promessa. E deixe Ele alegrar o seu coração. O Senhor está aqui nessa noite para nos alegrar, amém? Quantos já estão alegres aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Eles pararam entristecidos. Porém, um deles, chamado Cleopas, eu acho tão bonito esse nome, Cleopas, respondeu e disse: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências. E aqui a gente identifica a quinta característica de uma pessoa que está numa síndrome de depressão. É o desejo de ter cúmplices. Ele chega para Jesus e como se desse uma bronca em Jesus. Você não sabe o que está acontecendo? És o único em Jerusalém que não sabe. A pessoa que está numa decepção, ela tem desejo que tenham cúmplices. Ela se sente um pobre coitado. É aquele coitadismo, aquele vitimismo. A pessoa quer alguém para aceitar a dor dela. Quem está decepcionado, ele quer ter pessoas para acariciar a sua dor e sofrer com ela. Ela está sofrendo, está num lugar difícil, então ela quer ter gente ali para estar junto com ela, para chorar também. Quer ter cúmplices. Ela quer que pessoas entendam que ela está ali naquele lugar de decepção. E pessoas estejam ali dizendo: realmente você está aí porque o mundo é mau, as pessoas são más, né? E você sofreu injustiça, você é vítima. Sim, é isso mesmo. Ela deseja ter cúmplices. É um coitadismo. Queridos, a palavra do Senhor não nos chama para nós sermos coitadinhos. Desculpe se isso é forte para você, mas a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus não nos deu espírito de temor e de covardia. Deus não nos fez para sermos pobres coitadinhos. Pelo contrário, Ele nos escolheu para sermos filhos herdeiros. Aleluia. E a pessoa que está nessa decepção, ela parece que quer que tenha outros ali para lamber suas feridas. Nós não precisamos de pessoas para lamber nossas feridas, nós precisamos de pessoas que nos tragam cura para as nossas feridas, amém? Nós precisamos estar cercados de pessoas que tragam curas para as nossas feridas. E eu oro para que você encontre pessoas que tragam cura para a sua vida. E eu oro para que essa igreja aqui seja um lugar de cura para a sua vida, amém? És o único que não sabes o que aconteceu. Parece que tem pessoas que quando a gente chega e ela está tão envolto numa notícia ruim, numa situação tão difícil, que ela acha ruim quando você não sabe porque ela está sofrendo. Você devia saber porque eu estou sofrendo. Você é insensível à minha dor. Você é o único que não sabe, está todo mundo sabendo, você não sabe. Quem está numa decepção, queridos, ele busca cúmplices. Eu lembro da história de um paralítico do tanque de Betesda. A Bíblia conta que havia um homem, havia 38 anos. E ele não podia andar. E a Bíblia conta, eu não vou entrar nos detalhes, mas que durante tempos em tempos havia o tanque de Betesda.
E descia um anjo, o anjo movimentava as águas, e quem pulasse primeiro no tanque era curado. Esse homem estava lá naquele tanque, mas toda vez que o anjo aparecia, ele não conseguia pular dentro do tanque, porque justamente ele não conseguia andar. E ele disse: Senhor, Jesus apareceu para aquele paralítico e disse: toda vez que eu tento ir, vem alguém mais rápido do que eu e pula primeiro do que eu. Mas o que me destaca é que aquele homem, passados 38 anos, ele não se vendeu, ele não se rendeu. Ele continuava tentando. Ele continuava crendo que um dia ele ia conseguir, até que Jesus aparece ali. E diz: filho, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem foi curado por Jesus, amém? Aleluia. E aquele homem ali, mesmo sem ter ninguém, ele tentava, ele ia se arrastando, ele ia rolando de alguma forma, mas ele não conseguia, porque ele não tinha pernas, não conseguia, as pernas não funcionavam. Não tinha ninguém para levar ele, mas ele tentava, 38 anos tentando. Quanta gente que já parou há tanto tempo. Aquele homem, 38 anos, lutando. Um dia Jesus apareceu e transformou a sua vida. Aleluia. Levanta, querido. Levanta. Anima-te. Aleluia. Não queira ficar cercado de cúmplices, mas queira estar cercado de pessoas que vão te ajudar a se erguer e a crescer. Amém? Aleluia. Aqueles homens, receberam Jesus e nem perceberam que Jesus estava ali. E dizem, ainda deram uma bronca em Jesus, né? Você não sabe o que está acontecendo. Né? E aí, versículo 19. Quais? E eles disseram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno? Varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e todo o povo. Como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Aí olha o que diz no versículo 21. Nós esperávamos que ele fosse o que haveria de redimir. Mas depois disso tudo, já é o terceiro dia e tais coisas se concederam. Nós esperávamos. Eles tinham uma esperança, eles tinham um sonho. E aqui é mais uma característica de quem está decepcionado. Desiste dos seus sonhos. Desiste de buscar aquilo que uma outrora ele sonhou. A decepção e a frustração nos faz desistir dos nossos sonhos. Aqueles homens desistiram. Eles eram discípulos de Jesus. Talvez estavam sonhando fazer coisas grandes, mas por causa da sua frustração, desistiram. Eles esperavam que Jesus fosse aqueles que queriam redimir a Israel. Mas agora eles não tinham mais esperança. E eles continuam, olha, é verdade. É verdade que algumas mulheres viram e testemunharam que viram Jesus ressuscitar. É verdade que foram os discípulos lá e confirmaram a exatidão disso. Mas já é o terceiro dia e ele não apareceu. Então eles receberam o testemunho das mulheres. Vocês lembram que as mulheres foram lá ver o túmulo de Jesus? Quando chegaram, a pedra estava removida. E havia um anjo lá dizendo: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Aleluia. E elas foram correndo contar para os discípulos. E contaram para esses também aqui, esses discípulos de Emaús. Eles entenderam, eles receberam essa notícia, mas mesmo assim eles não creram. E aqui é que está mais uma característica. O decepcionado, ele tem uma apatia terrível. Ele tem uma falta de fé. Ele tem uma falta de fé. Ele não consegue mais crer em certas coisas. Porque eles receberam testemunho. As mulheres disseram: Jesus está ressuscitado. Nós vimos os anjos, mas eles não creram. O decepcionado, ele está numa incredulidade. Ele não crê na palavra. Ele não crê. E eles ainda disseram, confirmaram: nós ouvimos os discípulos, mas nós não cremos. É como foi o Tomé. O Tomé, que foi que Tomé disse: se eu não ver, se eu não tocar nas feridas, se eu não ver suas mãos marcadas, eu não crerei. Até que Jesus aparece a Tomé. Quando Jesus aparece, ele vai direto para Tomé e diz: olha aqui, Tomé, as minhas mãos, tope nas minhas feridas, olha as minhas cicatrizes. Bem-aventurado aquele que crê sem precisar ver. Aleluia.
Esses homens estavam, queridos, no mar de decepção. Mas isso que eu falei, queridos, é todos os sinais que nós encontramos para aqueles que estão decepcionados. Talvez você se identificou em algum deles. Talvez você se identificou em todos eles. Eu não sei o nível que você possa estar, ou que se você conhece alguém que possa estar nesse ponto de decepção. Sabe que essas coisas vêm para nos instruir. E como eu falei, a palavra de Deus é cura para nós. E quando Jesus ele se encontra ali com aqueles discípulos, a partir de agora Jesus começa agora a tratar eles. Depois que Jesus ele aparece, aqueles jovens que estavam cegos espiritualmente, tristes, desiludidos, incrédulos. Agora nós vamos ver como Jesus tratou ele. E observando como Jesus tratou as suas vidas, nós precisamos entender e aplicar isso nas nossas vidas para vencermos as decepções que nós passamos. Amém? Primeiro que Jesus aparece para eles. Olha, primeira coisa para a gente entrar nesse processo de cura. Você está decepcionado, queridos? Então quero lhe dar aqui o remédio. Quero te dar aqui como a palavra de Deus. Quero te ensinar como Jesus ele fez com aqueles jovens que estavam decepcionados. Então, quando nós estamos decepcionados, veja primeiro que Jesus apareceu para eles e falou, versículo 25. Olha como Jesus ele chega logo, né, para abalar. Então Jesus disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disserem. Aleluia. Jesus já chega dizendo: ó nécios e tardos de coração. É até umas palavras bonitas, né? Mas em outras palavras Jesus está dizendo: seus incrédulos, vocês são lentos, vocês não creem na palavra? Ó, insensatos, né? Homens de pouca fé, tardos de coração. Que a gente precisa, querido, para sair da decepção. Primeira coisa é uma exortação. É uma palavra de exortação. Porque o decepcionado, ele quer uma palavra de consolo, ele quer uma palavra de alento. Isso é bom, sim. Consolo a gente tem que ter, alento sim. Mas para sair, você tem que entender que você precisa ser exortado. Precisa receber uma palavra que te sacuda, que mexa com suas estruturas, que mexa com o seu coração. Jesus ele dá essa palavra para aqueles jovens e começa falando: ó, nécios e tardos de coração. Até quando vocês serão tardos de coração? Até quando vocês não entenderão as palavras das Escrituras? Querido, para a gente vencer a decepção, a gente precisa permitir o nosso coração ser tratado. Você precisa entender que você precisa de tratamento. O seu coração, o nosso coração precisa do tratamento da palavra de Deus. Precisamos de pessoas que nos sacudam. E não somente pessoas que nos consolem. Como eu falei, o consolo é bom, é importante. Mas precisamos também daqueles que nos sacudam, nos mostrem a verdade. Nos falem palavras que façam a gente despertar. Quantos estão comigo aqui, amém? Aleluia. Honestos e tardos de coração. E Jesus começa a falar para eles. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aleluia. Pense na conversa que deve ter sido boa. Imagine Jesus te dando uma aula de Bíblia, desde Moisés até os profetas. Imagine Jesus. Quantos queriam essa aula? Eu queria essa aula. Oh, glória. Né? Nós aqui temos nossa escola, graças a Deus, temos excelentes professores aqui. Os professores que nos ensinam. É maravilhoso, a gente aprende a palavra. Mas se você imagine Jesus dando uma aula desde Moisés até os demais profetas. Aleluia. Eu queria essa aula. Que aula maravilhosa. Jesus começou a dar uma aula. Olha, vou lhe explicar. Aí começou de Moisés. Sabe, quem está decepcionado, queridos, você precisa ir para a palavra. Tem gente que está decepcionada, mas ela pensa que a palavra de Deus não vai trazer conforto, não vai ajudar. Pelo contrário, a palavra de Deus é que traz cura. O que foi que trouxe cura para aqueles jovens que estavam frustrados, decepcionados? A aula que Jesus deu já fortaleceu aqueles homens. Então, se você está decepcionado, vai para a palavra. Comece como Jesus fez. Comece de Moisés e vai vendo os outros profetas, querido.
Vai deixando a palavra de Deus ir tratando o seu coração, vai deixando a palavra de Deus te ensinando, te instruindo, porque a palavra de Deus é sabedoria, é força, é fonte, é cura para o cansado. Aleluia. Eu creio que já nessa noite aqui, só por essa palavra, muitos aqui já estão sendo curados. Aleluia. Então, se você está decepcionado, a palavra é cura. Ela transforma, ela é poderosa para transformar o homem. Por si só a palavra já é poderosa, aleluia. E Jesus começa a dar aula para aqueles jovens, desde Moisés até passando pelos outros profetas. Querido, se você quer ser curado, saiba que a palavra de Deus, ela é o melhor remédio para as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Você está buscando na palavra de Deus, você está estudando a palavra de Deus, você está entendendo que a palavra de Deus é cura para você, então você precisa buscar nela essa cura, amém? Aleluia. Então Jesus ele deu aquela aula para aqueles jovens. E Jesus foi caminhando com aqueles jovens. Terceiro ponto para a gente encontrar a cura é caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus. Caminha com o Mestre. Busca estar sempre perto dele. Eles chegaram na aldeia lá deles, a aldeia de Emaús. E quando chegou lá, Jesus já tendo ensinado para eles, a palavra já tinha feito efeito, né, maravilhoso no coração deles, eles já estavam diferentes. Eles saíram de Jerusalém de um jeito, quando chegaram na aldeia deles, já estavam transformados. Uma aula pode transformar a sua vida, amém? Uma conversa com Jesus pode mudar a sua vida. Quando se aproximaram da aldeia, para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Quando chegaram lá, Jesus disse, tá bom, já vou embora. Mas o que eles fizeram? Eles o constrangeram Jesus, dizendo, fica, Senhor, fica conosco, pois já é tarde. E o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Eles convidaram Jesus para entrar. Convidaram Jesus para entrar na casa deles. Jesus entrou e foi cear com eles. Jesus entrou e foi comer com ele. Jesus entrou e foi ter comunhão com eles. Aleluia. Ao ver esse texto aqui, eu lembro de uma canção, e eu creio que o escritor dessa canção ele se baseou nisso. Que ela diz assim, fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para morar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia, você pode aplaudir Jesus, amém. Você já convidou Jesus para ele fazer parte da sua vida? Quantas vezes as viagens que eu fiz, viajando sozinho às vezes, e eu convido Jesus para ir comigo, e a gente vai conversando. E eu vou conversando com Jesus, e ele me fala tantas coisas. Às vezes vem mensagens, muitas das mensagens que eu prego aqui, queridos, é quando eu estou com Jesus conversando. Muitas coisas ele me ensina. E às vezes eu vou orando, às vezes vou orando em línguas, cantando, e às vezes eu choro. E o Senhor fala comigo porque eu convido Ele para ir comigo. A gente tem que convidar Jesus para andar conosco. Ele é nosso amigo, Ele gosta de estar com você, querido. Então nos momentos que você está sozinho ali, em vez de você se lamuriar e chorar e reclamar e murmurar, convide Jesus, fica aqui comigo nesse momento. Porque não tenho ninguém nesse momento que me entenda mais do que o Senhor. E é nesse momento que Ele vai nos tratar, nos curar. Quando a gente busca, clama, convida o Senhor Jesus, Ele não nega esse convite. Decida estar perto de Jesus. Aqueles discípulos constrangeram Jesus a estar com Ele. Sabe o que é constranger? Eles insistiram, pediram, mestre, fica conosco, já é tarde. Constrangeram, Jesus ficou com aqueles discípulos. E eles foram cear. Versículo 30. E aconteceu que, estando à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu
E veja que poderoso. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aleluia. Eles foram cear. Jesus tomou o pão partido e ele foi cear com aqueles jovens. E o interessante é que quando Jesus partiu um pão, eles comeram o pão, os olhos deles parecem que abriram e disseram, é Jesus. Até aquele momento eles não entenderam que era Jesus ali. Quando eles cearam, eles entenderam que Jesus estava ali. E Jesus desapareceu. Quando eles entenderam que Jesus estava perto, Jesus desapareceu. E eu acho isso tremendo. Porque quando a gente crê que Jesus, ele está perto de nós, está do nosso lado, ele não precisa aparecer. Ele não precisa estar fisicamente você vendo, não precisa. E quando aqueles jovens começaram a entender, eles creram, Jesus não precisava mais estar ali. E ele desapareceu. Sabe que Jesus está perto? Está aqui conosco. Está mais perto do que você imagina. E o que trouxe cura para aqueles jovens? O que foi que abriu os olhos deles? A comunhão. A ceia simboliza também comunhão. A ceia simboliza estarmos perto de Deus e um dos outros, amém? E quando eles estavam ceando, seus olhos foram abertos. E olha o que eles continuam dizendo. Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunham as Escrituras. Não nos ardia o coração. É isso que a palavra de Deus tem que fazer em nossos corações, querido. Arder os nossos corações. A palavra tem que incendiar os nossos corações. A palavra de Deus tem que trazer fogo para as nossas vidas. Um coração decepcionado e frustrado precisa ser queimado. A palavra precisa arder para que essa decepção vá embora, essa dor vá embora. E aí a gente é curado, é tratado. Aqueles jovens dizem, olha, enquanto Jesus nos expunham as Escrituras, nosso coração ardia, nosso coração queimava. E algo milagroso começa a acontecer para aqueles jovens. Eles dizem, olha, nosso coração estava queimando. E eles abrem os olhos e era Jesus que estava ali. Ou seja, eles entenderam que Jesus havia ressuscitado e estava com eles. E aí eles começam a olhar, onde que a gente está fazendo aqui? Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é estar lá junto com os nossos irmãos em Jerusalém. Então eles pegam as coisas e eles voltam para Jerusalém. Porque eles entenderam que o lugar deles não era ali. A decepção já tinha ido embora, a frustração tinha acabado. Então quando você vence a decepção, quando você vence esse estado terrível, você volta para o Mestre, você volta para Jesus. Então volte para o lugar que Deus te chamou. Saia desse lugar de retorno, saia desse lugar de retorno para a aldeia de Emaús, saia desse lugar que não é o seu lugar e volte para onde Deus quer que você esteja. Aqueles jovens voltaram para Jerusalém porque entenderam que era lá que o Senhor estava chamando eles. É lá que a nossa igreja está. E os nossos irmãos estão lá, nossos pastores estão lá. Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos estão lá. A gente tem que voltar para lá. Por que a gente está aqui? Foi o que a gente fez. Jesus, ele veio, ele nos curou, nos tratou. Nosso coração ardia quando ele nos expunha as Escrituras. Vamos voltar para lá. Porque com o coração ardendo pela palavra e pela presença do Senhor, junto com nossos irmãos, junto com nossa igreja, que nós devemos estar juntos ali. Amém? Aleluia. Aqueles jovens voltaram e já não eram mais jovens decepcionados. Já não eram mais jovens frustrados. Eram jovens que haviam entendido que eles podiam vencer essa dor que estavam vivendo. É assim que Jesus faz, queridos. Ele nos cura. Ele nos tira de um lugar de decepção. Ele nos tira de um lugar de frustração. E ainda que estejamos passando por um momento difícil, Ele nos ajuda a caminhar. Ele nos ajuda a vencer essa dor, esse momento difícil. Queridos, deixe a palavra de Deus trazer cura ao seu coração. Deseje caminhar com Jesus. E busque essa cura que vem dele. Quantos desejam caminhar com ele?
Aleluia. Quantos desejam realmente deixar essa palavra trazer cura e tratamento ao seu coração? Então fica de pé que a gente vai orar nesse momento. Amém. Aleluia. Aleluia. Sim, Jesus. Aleluia. Comece a orar nesse momento. Sim. Eu não sei como você tem andado esses dias. Talvez você seja um desses que está frustrado, decepcionado. Mas diante dessa palavra, queridos, te desafio a você a buscar cura. Cura no Senhor. Talvez você conheça alguém da sua casa, um amigo da sua família, que está vivendo nessa decepção. E você vai orar por essa pessoa, colocando ela diante do Senhor. E essa palavra que é poderosa, que traz cura, restauração, aleluia. Ela pode alcançar a sua vida e a vida dessa pessoa. Esteja orando comigo agora nesse momento, aleluia. Glória a Deus.